Merrick Sguber, que vai discorrer sobre o tema O Evangelho Consolando as Dores da Alma, que aproveitemos com o corpo, a mente e o coração, no aqui e agora. Boa tarde. Eu estava aqui sentada, tentando lembrar a última vez que estive aqui. E foi um momento também de muita alegria, porque comemorávamos também a Jornada da Mulher da Paraíba. E eu fiquei aqui recordando que dos 43 anos, os últimos 15, eu tenho estado alegremente compartilhando este momento com todas essas mulheres fantásticas que fazem a Jornada da Mulher Espírita aqui da Paraíba. Eu conversava com Sônia Feitosa, uma amiga confreira de Pernambuco, ontem ao telefone, ela me pedindo desculpas porque teve uma crise de rim e por conta disso não está aqui hoje, né, vindo de Pernambuco para fazer a confraternização. E ela me dizia: Rosemary, daqui a 2 anos, em 2015, nós estaremos completando em Pernambuco 50 anos da Semana da Mulher Espírita. E eu fiquei imaginando, porque os últimos 25 eu estou nas fileiras espíritas. E vocês podem imaginar o que são 50 anos de Pernambuco, 46 da Paraíba, não recordo exatos, 30, alguma coisa de Alagoas, trazendo todos os anos um espaço para discutir a mulher no mundo, mas a mulher na doutrina espírita. E aí, alguns anos atrás, quando eu comecei a falar nas semanas, né, nas jornadas dos 3 estados, eu ficava me perguntando, quando eu recebi, há mais de 20 anos atrás, o primeiro convite, e eu fiquei me perguntando, mas por que a gente está fazendo uma semana só para a mulher, né? E aí, quando nós vamos ver a história da mulher no mundo, a gente sabe de que nos foi negado, ao longo do tempo, um espaço. E quando a gente chega na doutrina espírita, a gente não está aqui comemorando ou apenas abrindo um espaço para falar da mulher espírita, mas falar do espírito reencarnado na condição de mulher. Isso é algo que precisa de nós sairmos dessa tarde refletindo, porque nós não somos homens e nós não somos mulheres. Nós somos espíritos reencarnados em gêneros que momentaneamente nos dá a condição para evoluirmos. Por isso eu queria deixar o meu agradecimento às mulheres paraibanas por me permitir mais um ano vir, né, junto com esse convite, compartilhar com vocês esse momento grandioso de reflexão profunda. Para nós que estamos nessa jornada, quanto espírito, sejamos homens, sejamos mulheres. Que nós, quando a lápide se apresentar, a gente possa deixar os nossos corpos e, quanto espírito, poder ter cumprido a nossa jornada no gênero, respeitavelmente. Paz a todos, parabéns, mulheres, e que Deus e o Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Bem, quando nós vamos falar da dor, primeiro a gente precisa pedir desculpas, porque não tem como mensurar a dor de ninguém. A dor é pessoal e intransferível. Cada um sabe como a sente. Cada um retém da maneira que é possível e compreende pela forma que vai se colocando. Porém, quando a gente fala em cuidar da dor do outro, fica muito difícil, porque não tem como fazermos essa inter-relação de forma profunda, né? Com uma propriedade, porque quem sabe do outro é o outro. E da sua dor maior e melhor do que qualquer outra pessoa. Mas se nós transferirmos tudo isso para o Evangelho, talvez a gente tenha alguma coisa para a resposta.
a gente tenha algo para agarrar e dizer, bem, eu não sou capaz de cuidar ou mensurar a dor de ninguém, mas o Evangelho, ele pode dar uma resposta. E é exatamente neste ponto que nós vamos nos agarrar. Trazer reflexões para que nós outros saiamos daqui pensando sobre nossas dores, as nossas, para podermos compreender a dor do outro e de que forma nós podemos interagir nestas relações. Para que a gente comece, eu trago para vocês a fotografia da Terra. Esta fotografia é a que nós temos hoje de mais recente, não é? É uma fotografia tirada pela Agência Espacial Russa. Ela foi tirada alguns meses atrás. E foi uma fotografia, é uma fotografia que retrata hoje, né, o nosso planeta, como ele está sendo visto, né? E ele está exatamente assim. E, segundo a Agência Espacial, é uma fotografia com mais alta resolução já tirada do nosso planeta. E como ele é bonito, né, de ser visto. Mas ele também é bonito de ser tocado, de ser vivido. Porque quando nós estamos internalizados nesta grande massa, nós podemos tocá-lo em tudo aquilo que dele faz parte. E é interessante que nós temos que, a partir daí, observar de fora o nosso planeta, para nós podermos entender o que se passa dentro. Porque eu só posso entender o que está lá quando eu preciso e tenho condições de compreender o que está aqui. Se eu não compreendo o que se passa aqui, eu não tenho dimensão para poder entender o que está lá. Então, para que eu me desloque para fora, eu preciso compreender o que está dentro. Para que eu possa observar o que está longe, eu preciso observar primeiro o que está perto. Portanto, tudo aquilo que está distante está sempre em segundo plano para o meu entendimento. Porque as observações precisam estar enriquecidas com o meu meio, o meio em que eu estou inserida. Então, para que eu compreenda o sistema universico quanto espírito, eu preciso compreender porque é que nós nascemos no Nordeste, falando oxente e torcendo pelo Santa Cruz. Não é verdade? Nós não falamos inglês, não somos árabes, não somos africanos, não somos, somos o que somos. Então, por que não lá? E sim aqui. Essas respostas nós precisamos tê-las. Então, quando observamos o planeta Terra, do ponto de vista da doutrina espírita, ela nos diz que nós somos estudantes. E como estudantes, estamos todos matriculados numa escola chamada Planeta Terra. E quanto estudantes, cada um de nós está cursando disciplina própria, pessoal e intransferível. Muitas vezes nós vamos encontrar outras pessoas, outros estudantes a caminho, caminhando com ele lado a lado, que vão, nas suas disciplinas de processo evolutivo, assemelhar-se às nossas. Mas é só semelhança. Porque nós somos indivíduos completamente individualizados, sistêmicos. Nós temos um sistema de vida diferenciado e nós precisamos dar conta de nós, dos nossos processos pessoais. Portanto, quanto estudantes, nós precisamos entender aquilo que nos cabe fazer. A vida, ela nos é dada para que a gente possa caminhar lado a lado, compartilhar a nossa existência com milhares de outras tantas pessoas, com milhões de outras tantas pessoas, porém, nós não existimos a partir delas. Eu não existo a partir do outro. O outro compartilha comigo os mesmos espaços, muitas vezes os mesmos objetivos.
construímos metas, caminhamos juntos, mas não existimos a partir do outro. Porque o outro não sou eu. Quando eu consigo compreender essas divisões, eu começo a compreender a minha própria individualidade. E quando eu começo a entender a minha individualidade, eu começo a dar oportunidade do outro também se individualizar. O outro precisa ter percursos dos quais nem sempre nós vamos fazer parte. E é exatamente nestas separações que nós nos perdemos. Porque nós estamos sempre tentando viver a vida do outro, ou desejamos que o outro viva a nossa. E isto traz muito sofrimento. Porque como somos indivíduos, né? E cada um com seu cosmo universal, com seus desejos e a sua planta de existir, sofremos quando não damos conta do desejo do outro. Então o planeta Terra é um planeta onde nos dá a oportunidade de crescimento evolutivo. E nós precisamos entender de que forma nós estamos evoluindo. E de que forma nós estamos interconversando e convivendo uns com os outros. É um planeta que, quando observamos de perto, nós começamos a ficar um pouco mais chocados. E muitas vezes a ideia que fica é que nós estamos perdendo a própria humanidade. Hoje é um planeta de mais de 7 bilhões de espíritos reencarnantes, mas que se multiplica a cada encarnado 4, orbitando nesse mesmo campo. Então, 7 vezes 4. Então, nós temos 28 mais 7, 35 bilhões de espíritos orbitando no mesmo espaço planetário, influenciando e sendo influenciado o tempo todo. E nós achamos, como diz Saint-Exupéry, diga aos adultos que façam as contas, porque os adultos adoram matemáticas. Os adultos adoram contar, principalmente dinheiro, não é verdade? E nos diz o grande escritor, se colocarmos toda a humanidade lado a lado, na menor das ilhas do Pacífico, caberia todo mundo. Mas os adultos não acreditam, porque eles acham que ocupa muito espaço na superfície da Terra. Porque nós somos espaçosos mesmo, né? Nós achamos que a gente ocupa. Então, queridos, além de nós, os 7 bilhões, nós temos, dentro dessa psicosfera chamada Terra, orbitando 35 bilhões de espíritos, que influenciam as nossas vidas todos os dias. E que nós estamos influenciando da mesma forma, porque todos os dias nós atravessamos incontáveis vidas. E incontáveis vidas estão atravessando as nossas. E de que forma nós estamos fazendo esses encontros? Como nós estamos? Então, quando nós vamos buscar essa magia do nosso planeta, Einstein, ele dizia o seguinte: a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Então, abrir o olhar e ter um olhar diferenciado da vida, da própria pessoa e da própria existência é um objetivo que requer de nós muitos esforços para alcançarmos corretamente. Compreender a nossa própria existência para podermos caminhar de forma harmônica. Porque os dias atuais, queridos amigos, não têm sido fáceis para ninguém. Os dias atuais requerem de nós muita meditação.
muita reflexão. Porque o que nós encontramos quando abrimos as portas das nossas casas, seja para os jornais, para o rádio, para a televisão, ou quando as portas das casas estão fechadas, encontra da mesma forma, é muita violência, muita dor, muita insegurança. Nós estamos nos fechando quanto seres humanos uns aos outros. Somos a única espécie do planeta que não vive em harmonia. Somos a única espécie no planeta que não convive com a própria espécie com respeito. Somos a única espécie no planeta que não sabe compreender a outra da própria espécie. Quando nós nos deparamos com pessoas nobres, sinceras, verdadeiras, carinhosas, afáveis, dóceis, a gente diz que ela é falsa. Porque a gente não acredita que há pessoas diferentes. Vejam o exemplo de Chico. O que aquela criatura ouviu não foi fácil. Não é verdade? Até depois de morto, as pessoas continuam dizendo coisas. E ele foi um exemplo de bondade. Eu vim agora de Recife para cá, eu vinha pensando sobre isso. Eu vinha pensando, meu mestre, isso é eu com os meus botões, né? Nós estamos tão distante do reconhecimento crístico, que se ele baixasse hoje, eu fiquei me perguntando se nós verdadeiramente, os seguidores de Jesus, estaríamos aptos a estar com ele. Porque se diante de um homem, lógico, Chico era homem, Jesus era homem crístico, né? Há uma diferença, mas há uma igualdade nele e em milhões de outros tantos. A essência da bondade. Se diante das pessoas boas nós não conseguimos reconhecê-las, como reconhecer um Cristo? Será pelo milagre que ele teria que fazer? Até nisso as pessoas diriam que não é verdade. Então nós temos muito que nos questionarmos a respeito dos nossos encontros. Porque todos os dias nós estamos passando pelas calçadas da vida e nos deparamos com pessoas das mais variadas formas. E como são para nós essas pessoas nessa provocação de encontro? Se nós criamos padrões de dizer para nós mesmos o que é bom e o que não é bom, como perfil de beleza. Então, quando Einstein diz isso, nós precisamos, para entender a vida, abrir o nosso olhar para compreender aquilo que não está sendo visto, para ouvir aquilo que não está sendo dito, o que nos reporta o Mestre: olho de ver e ouvidos de ouvir. É um exercício para além da nossa humanidade, diária, mas é um exercício fácil, porque sempre iremos ter olho de ver e ouvidos de ouvir quando nós nos colocarmos na condição de relação de pessoa para pessoa. Quando eu estou na relação de fulano para cicrano, eu não estou vendo o outro. Mas quando eu me coloco numa relação de pessoa para pessoa, eu me coloco no lugar do outro. Eu me coloco na relação com o outro. E aí eu começo a ouvir este outro e vê-lo, como de fato ele o é. Então, dentro dessa perspectiva, os antigos, eu fiquei maravilhada em ouvir o nosso amigo falando o poema, trazendo a carta, porque aí ele fala de filosofia. Falou de filosofia, os dois ouvidos abrem, né? Porque eu adoro. Então, os nossos antigos diziam que para que nós possamos entender essa essência da vida e podermos entender aquilo que nos assola, é preciso que a gente conheça e ache, ou busque o nosso axé. Axé, em sua etimologia, significa origem. Então, nenhum de nós vai poder compreender a vida no seu sentido mais amplo, compreendendo a nossa existência, sem que a gente possa compreender a nossa origem. De onde tudo isso parte? De onde nós estamos surgindo?
Sem esse axé, fica muito difícil de nos encontrarmos com nós mesmos. Então, é o princípio de todas as coisas. Então, o axé, ele nos convida a conhecer a origem de Deus, a conhecer o mundo de forma geral, a conhecer o sentido da vida. Por que qual é o sentido da vida? Trabalhar, fazer sexo, dormir e comer? Há transcendência. Nós somos seres transdimensionais. Biológicos, fisiológicos, sociológicos, psicológicos, mas também somos seres espirituais. E a gente precisa compreender de que essas essências ou essas dimensões, elas não são separadas. Elas estão o tempo todo nos gerindo. Porém, os senhores observem que esse pensador, ele está amarrado. É um pensador amarrado nas suas próprias verdades. E essa liberdade nós precisamos tê-la. Para que a gente possa compreender ou dimensionar tudo isso, nós precisamos nos libertar das amarras. Não é à toa que o Mestre nos diz: buscai a verdade, que ela vos libertará. Mas quando nós nos deparamos com a verdade a que o Cristo nos leva, a gente precisa também se indagar como bom seguidor. Porque quando um mestre diz ao seu educando para onde ele precisa seguir, esse educando também precisa ter um mapa. Ele precisa ter um guia de como alcançar, não é simplesmente vá. Ele precisa de meios. E se o mestre nos diz: buscai a verdade, que ela vos liberta, a gente precisa perguntar a Jesus: libertar de quê? Aliás, desde quando eu estou presa? Eu estou presa por quê? Quem me prendeu? Como? De que forma? Por qual motivo? Por onde eu começo? A quem eu recorro? Então, só numa frase do Jesus, isso significa verbo de movimento. Ele nos tira de uma posição e nos coloca em uma outra posição. Ele tem o tempo, quem estuda os evangelhos, se depara com verbo de movimento. Não tem nada no Cristo que esteja estático. Ele está o tempo todo nos tirando de uma posição e nos levando para outra. E de buscar e pregar, não é verdade? São verbos futuros, que nos tira de uma posição da verdade que a gente pensa já ter. Então, se ele nos diz que ela nos liberta, no mínimo a gente precisa entender que nos liberta da própria ignorância, a começar. Porque os Espíritos nos dizem que nós somos seres ignorantes. A partir da questão 100, quando se traz para nós a evolução e as características de nós de terceira ordem. Então, se nós somos seres ignorantes, e a questão número 1 dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema, veja a distância entre o ômega e o... mudei o nome agora. Entre o... Me ajude, que eu estou estressada. O ômega, alfa e o ômega. Então, veja a distância em que nós estamos de conhecimento. Buscando isso, é atrás do axé, que é um aclive. Ele começa de baixo para cima. Porque Deus está em nós em estado de metamorfose. Estamos descobrindo Deus a cada tempo de forma diferente. Hoje conhecemos Deus melhor do que em todas as épocas, desde o advento do Cristo. Mas a essência íntima de Deus nós ainda não a temos. Tanto que percebo os senhores que de lá para cá, o Mestre nos disse que dia virá em que nós vamos estar com Deus em espírito e verdade. Porque Deus é espírito e verdade. Sobre verdade, mais uma vez ele nos diz para nos guiarmos. Pilatos perguntou, ele não respondeu, silenciou, como um bom mestre, que sabe que o discípulo, por mais que queira abranger todo o seu conhecimento, ele não vai conseguir, porque lhe faltam informações, das quais ele precisa ainda galgar. Então, quando Pilatos disse que é a verdade, ele silenciou. Mas ele já tinha nos dito: quem escuta a minha voz, escuta a voz da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Ele falou de verdade, mas não respondeu a Pilatos. E a gente fica bem. Por que Jesus não disse a Pilatos o que era verdade? Porque a verdade do Cristo não é a verdade de Pilatos, nem é a nossa. Nós precisamos ainda construí-la nas nossas experiências para podermos alcançar o nosso objetivo final. Então, diante desta perspectiva, Deus está em estado de metamorfose, e quando Ele nos disse, lá na mulher, no colóquio, a mulher samaritana, que Deus é Espírito e verdade, bem, a verdade Ele não respondeu, porque nós precisamos descobri-la, nesse processo íntimo. Porém, o Espírito, nós já sabemos. Questões 5, 11, 10, 27, 28, 47, 79, 78, 89, 89A, tudo responde sobre os espíritos. Que são os espíritos? Seres inteligentes que habitam o universo. A 89A, qual a forma e a ambiguidade de um espírito? Para vós não podeis entender, porque vos falta conhecimento, mas para nós o espírito é tudo. Mas para que vos tenham ideia, podeis dizer que o espírito é uma chama, é uma flâmula, é luz. Então o espírito é luz. É lindo. Então, quando nós vamos de baixo para cima, até chegar a Deus, parece que vai demorar um tiquinho, porque nós ainda chamamos Deus de pai, ainda tratamos Deus de homem, de macho, não é verdade? Nos dirigimos à divindade ainda no gênero masculino. Quando nós já sabemos que o espírito nem é homem e nem é mulher. Então, o que é? Ou, como os espíritos bem perguntaram, que é a divindade? Veja quanto nós ainda temos que prosseguir. Até lá, continuamos nos referindo àquilo que nós temos condições de compreender e de vivenciar. Mas podemos começar a compreender e a se perguntar sobre a própria existência. Por que eu existo de onde eu vim, para onde eu vou? Por que eu tenho esta família e não aquela? Por que Dona Maria é muito mais minha mãe do que a minha mãe? Jesus lançou uma das mais belas filosofias, quando ele, indagado, dito por Pedro, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e vieram te buscar porque dizem que tu enlouqueceu. Ele lançou uma das mais belas filosofias, que atravessa os séculos. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele está nos dando um verbo para que a gente descubra a família espiritual. Porque ele responde, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E aí ele nos subdivide. É lindo. Então, para que a gente entenda a nossa própria existência, uma que nós não podemos deixar de nos perguntar é a questão da dor. Por que a dor? Por que ela dói tanto? Não é verdade? Quem de nós não tem um sofrimento, não carrega consigo algo que mexa na sua alma? Quem de nós não está hoje, aqui, ali, acolá, carregando consigo uma alma que precisa de respostas? E em dado momento o peso não nos deixa caminhar. Requer de nós uma parada básica para encontrar esse axé da nossa própria existência, mas o axé do porquê da dor. Porque a dor, ela é também um processo de movimento. Ela pode até nos reter momentaneamente, mas ela sempre vai nos levar a um movimento futuro. Então, quando nós falamos sobre a dor, fica muito difícil da gente entender que o sofrimento ele é positivo. Como convencer alguém, se é que a gente pode, de que a dor, o sofrimento, ele é positivo? Porque ninguém quer sofrer. Nós temos o tempo todo dois polos, as alegrias, as satisfações e a dor. Eu ouvi uma vez de um amigo dizendo assim, poucas vezes eu já vi alguém orar na alegria. As pessoas sempre lembram,
de estar na relação com Deus quando a dor se apresenta. É o momento que parece que as pessoas buscam a divindade. E o que é mais interessante, eu levantei há muitos anos uma tese, né? E parece que até hoje ninguém desaprovou, não, porque eu costumo dizer de que nós somos religiosos por afinamento. Nós somos religiosos por tradição. E qualquer coisa por necessidade. Quando Pero Vaz escreveu a Portugal, dizendo que nessa terra aqui, se plantando tudo dava, ninguém imaginou que aquele português estava tão certo. Pense numa terra bendita, é a do Brasil. Gente, no Brasil, se plantando, tudo nasce, tudo cresce, tudo dá. Então o português estava certo. E em matéria de filosofia, religião e crença, nós somos os mais ricos no mundo. Porque no Brasil nós temos do agnóstico à magia negra. Não é verdade? Até o Papa do demônio está onde? No Brasil. Vocês sabiam disso? Conhecem ele? Hã? O nome dele é Luiz Auarte. Ele tem uma igreja em forma de caixão. Ele vive em Vitória do Espírito Santo e tem discípulos. A igreja vive cheia. O Papa do demônio, ele é muito bem estruturado. Ele é filósofo, sociólogo, tem mais de 30 livros escritos. Então nós não estamos falando de alguém que abriu um buraco na esquina e botou uma placa. Nós estamos falando de uma pessoa culta, e ele é muito culto. E ele se denomina o Papa do demônio. Então veja como nossa terra é fértil. Então nós estamos mais perdidos do que em todas as épocas, não é verdade? Ora, se nós temos do agnóstico à magia negra, e todas as filosofias, todas as crenças, todas as religiões, por que é que nós temos tanta dificuldade de encontrar o caminho para Deus? Para a nossa alegria, né? Para o nosso bel prazer. Nós temos muita dificuldade. Então, resta-nos pensar um pouco entre aquilo que a gente escuta, entre aquilo que a gente internaliza e entre aquilo que a gente vivencia. Porque sem estes mecanismos eu não entendo. Ora, não adianta eu ouvir se isto não vai modificar aqui dentro como um mecanismo para que eu faça alguma coisa em prol. Então, dessa perspectiva, como entender que o momento que eu estou passando, que a dor que eu estou vivenciando, ela é positiva? Porque os Espíritos nos dizem o seguinte: nós não perdemos nada nunca. Não existe perda, nunca. Nunca perdemos alguma coisa. Pelo contrário, momentaneamente, nós temos afastamentos e transformações, mas perdas não. Porque quando a gente perde, significa dizer que aquilo ali não vai ser validado. É algo que não serve. Não. Nós temos momentos de distanciamento de pessoas e coisas para transformações. Então, tudo se transforma, não existe perda. Aquilo que momentaneamente a gente julga que está perdendo, na realidade está transformando. Então, como entender isso na prática, na vivência, se a dor nos assola? Para isso, a gente precisa compreender os mecanismos da dor, a função da dor, a importância da dor, para que a gente possa aproveitá-la, por incrível que pareça. Nós precisamos sofrer corretamente. Portanto, a gente precisa aproveitar o nosso momento de sofrimento. Se eu fosse dizer isso lá fora, juro a vocês, eu ia pensar 2 vezes. Porque é coisa, né? Mas como é aqui dentro, eu digo, não, é muito fácil, porque todo mundo já vivencia, não é verdade?
como isso aí é uma prática diária nossa, então não tem muito que a gente aqui ficar imaginando como vai ser difícil, porque lá fora explicar é muito difícil. Isso é a bênção do Evangelho e da doutrina espírita. Nos dá um entendimento. Talvez nós não estejamos ainda vivenciando, mas pelo menos a gente já pode começar a compreender as nossas necessidades de mecanismo, função e entendimento dos nossos próprios sofrimentos. Para isso, eu queria compartilhar com vocês momentaneamente a música de Fábio Júnior chamada Vida, para que nós possamos entender um pouco esse mecanismo dos nossos sofrimentos, de que forma nós estamos sofrendo. Marcos, eu só não sei como é, posso fazer aqui direto? Tem um sonzinho aqui, eu vou dar uma baixadinha aqui, fechar, né? E vou botar aqui para a gente ouvir, e depois a gente vai discutir um pouco a letra, tá certo? É só ligar?
É lindo, né, gente? O que é que vocês acharam? A letra é belíssima, né? As músicas são assim, né? Às vezes elas passam tão despercebidas por nós, né? Ela toca ali e a gente nem pensa. E ontem à noite eu estava ouvindo alguma coisa e achei interessante. Eu disse, poxa vida, eu vou levar isso aqui para a gente falar um pouco. Porque nós estamos falando de vida e da nossa vida. Nossa quanto indivíduo, mas nossa quanto coletivo. E os dias não têm sido legais. Né? Nós estamos muito isolados, muito sozinhos, estamos o tempo todo com processos depressivos, muito medo, muita culpa, muito sofrimento. Então eu queria junto a gente poder, nesses instantes, discutir um pouquinho da letra, porque poderíamos aqui falar várias coisas, mas a letra ela é muito interessante que a gente escute. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Perceba que nos dias dos dias da nossa cidadania, nós estamos o tempo todo atravessando essas calçadas e nós não estamos nos vendo. É uma dinâmica altamente mecanicista. A gente acorda, a gente trabalha, a gente encontra-se com alguém, mas não são encontros porque nós não temos intimidade. E intimidade não é fazer sexo, intimidade é compartilhar-se na vida e estar na vida do outro. Porque prostituta faz sexo e não é íntima dos seus clientes. Intimidade é quando nós entramos naquela condição em que a vida do outro é importante para mim. E aí eu estou íntimo dele. Porque eu não vou precisar procurá-lo, porque ele vai estar em mim. Então, nós estamos atravessando pelas ruas da cidade, no campo do mecanicismo. A gente acorda todos os dias, é aquilo que Joana de Ângeles chama consciência de sono. Dorme, faz sexo, trabalha e nada mais. E come, né? É o que ela chama de consciência de sono. São pessoas que não se interrelacionam, são pessoas que não vivem a própria humanidade. São pessoas extremamente instintivas. E aí a gente se depara nesse mecanismo, ou nesse mecanicismo existencial. Acordando, trabalhando, fazendo sexo, a mesma coisa todos os dias, o dia todo. E pior, muitas vezes com os mesmos, porque a gente não se oportuniza a dar a oportunidade de viver com o outro. Aí a gente entra por essas ruas e simplesmente a gente não consegue observar nem o cair da tarde. O sol se põe todos os dias. Quantos de nós conseguem observá-lo? Ter o prazer de assisti-lo? Porque parece que a vida já não nos permite. E eu fico me perguntando, a vida ou nós não estamos nos permitindo? Porque a vida sempre será aquilo que eu quiser que ela seja. Se amanhã, aqui é feriado amanhã, lá em Recife é. É, tá bem? Pronto. Se não fosse feriado e eu decidisse não ir trabalhar, é uma decisão minha. Então as decisões são nossas. Agora, lógico, toda decisão tem as suas sequelas, as suas complicações. Mas nós temos condições de decidir da melhor maneira possível. Então, nem sequer o cair da tarde a gente se permite mais observar. Então, dentro desse processo, né, vão nos dando os passos como reféns. Somos reféns de nós mesmos. E aí a gente vai nesse transcorrer, indo e vindo todos os dias, sem a menor qualidade de vida, com medo uns dos outros. Com esse processo, né, a vida vai mal ou bem. Tem gente que não sabe nem dizer como é que está. Está alguma coisa. Aí transfere para Deus. Diz, está do jeito que Deus quer. Está não. Se estivesse do jeito que Deus quisesse, como é que nós estaríamos? Perfeitos, não? Então não está do jeito que Deus quer, não. Está do nosso jeito. Se deixasse na mão dele, para ele fazer as escolhas, né, e nos tirasse o livre-arbítrio, gente, nós éramos pessoas fantásticas, maravilhosas. Então, está do jeito que nós estamos deixando. Se quiser ficar melhor, vamos fazer alguma coisa por ela. Aí ele diz, pelos bancos desses parques ninguém se toca sem perceber. Ninguém se toca. Nós temos uma dificuldade de abraçar. Imagina de manter uma
conversação. E quando se mantém em fila de banco, fila de supermercado, porque fila de supermercado é o ó, né? Não é verdade? Eu não sei você, mas é meia hora de fila no hiper bom preço da vida, né? Aquelas coisas. E aí, quando você fica lá, é reclamação. A pessoa que está junto de você está reclamando porque o caixa está demorando, está reclamando porque os preços estão ruins, é reclamação, e você também participa, né? Porque você também está chateado com a fila, com a demora, com a meia hora, tal. Então a gente não conversa coisas, não faz esse encontro para a gente tirar a essência boa desse outro. E aí, olha lá, se toca nem se percebe. Como eu não tenho olho de ver, eu não percebo o outro. Como eu não tenho ouvidos de ouvir, eu também não percebo esse outro. Esse outro está apenas no mesmo espaço que eu, mas ele não está comigo, porque ele não está íntimo de mim. Ele vai um pouquinho mais na frente e diz que o horizonte, né? A gente não consegue perceber que o sol, aonde ele se esconde, esse horizonte, está nos dizendo, todos os dias que o dia nasce, ou todos os dias que o sol se põe, o recado é de que um novo dia está começando, ou pode começar. Se o novo dia está começando ou pode começar, significa dizer que nós também podemos ser novos. Podemos fazer diferente. E que o momento que nós estamos vivendo hoje, o sofrimento e a dor que nós estamos carregando hoje, o dia de amanhã será e terá oportunidade de ser diferente. Por isso que o Mestre nos disse que a gente precisava resolver o dia de hoje, que o dia de amanhã, ele por si só, há de se resolver. Olhar os pássaros, não trabalham, mas Deus nunca deixou de alimentá-los. Então nós temos que, parece-nos que a gente precisa confiar um pouquinho mais na nossa relação com o Pai Divino, mas principalmente nos nossos potenciais, nas possibilidades que a gente tem de fazer sempre um momento diferente. Então a gente não pode esgotar, porque as portas sempre vão se abrir quando nós decidimos batê-las. Tudo que está perdido será achado, quando nós também decidirmos procurar. Então nada está perdido, porque a gente não perde nunca. A gente pode ter dificuldades momentâneas, mas o dia de amanhã, ele por si só vai se resolver. E esta é, em particular, eu gosto dessa passagem do Evangelho, porque eu usei para a minha vida. Compartilho com vocês que teve momentos, me permitam compartilhar também, né? Momentos na minha vida altamente difíceis. Difíceis, mas extremamente, hoje eu digo, educativo. Lá no momento era uma dor na minha alma. Mas hoje eu olho com muito saudade, né? E a minha relação modificou, porque a gente se educa a partir da dor quando a gente bem compreende. Então eu tive momentos muito difíceis na minha vida que eu pude contar com meia dúzia de amigos. E é quando a gente também encontra, né, os amigos. E aí eu digo a vocês que num dos momentos do Evangelho no Lar, e eu espero que todos os senhores pratiquem, porque o Evangelho no Lar é uma fortaleza nas nossas vidas. Caiu o capítulo, trazendo para mim de que eu não me preocupasse. Eu faço o Evangelho nos domingos, sempre às 10 da noite, que é o dia que está a turma toda em casa, né? Já tinha o que fazer, então 10 horas da noite tem que estar em casa pronto para o outro dia. E aí eu fiz, aquilo ali me tocou profundamente. Eu precisava daquele capítulo, daquela mensagem, naquele dia. E aí minhas filhas, muito preocupadas, na época muito pequenininhas, hoje a minha mais velha tem 23, e ela disse assim: manhã, como vai ser amanhã? Aí eu disse: vamos dormir, porque o dia de hoje a gente já resolveu. Está resolvido? Tá, então muito bem. Quando a gente acordar amanhã, a gente pensa no dia de amanhã. E confesso aos senhores, de lá para cá tem sido assim todos os dias. Quando eu chego, que abro a porta da minha casa, graças a Deus, o dia de hoje já está feito, resolvido. Vou dormir e as pendências amanhã eu vejo como é que faz. E assim sucessivamente.
Então, me permitam compartilhar isso, porque isso não é uma mensagem apenas escrita no livro ou dita pelo mestre. É algo que verdadeiramente funciona, porque é um mecanismo de vida. Então, a mensagem de Jesus é verbo de movimento em nossas vidas. Ele não só nos diz, mas ele nos preenche com convicção para que a gente tome. Então, Wesley nos diz que esse horizonte que todo dia se põe e está lá brilhando, está nos dizendo que o dia de amanhã pode ser diferente e que a gente precisa acreditar e vivê-lo. Ele vai um pouquinho mais para frente e diz: não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar as luzes que se acendem, um brilho eterno. Por que não é preciso? Nós estamos o tempo todo achando que na China, no norte, no sul, nos Estados Unidos, lá, existe algum milagre que vai nos modificar ou fazer de nós pessoas melhores ou que os nossos sonhos sejam realizados. Nós não precisamos mais dessas filosofias, das doutrinas, das religiões, porque tudo nós já sabemos. Para nós, seguidores de Jesus, há mais de 2000 anos as informações nós já temos. Então não precisamos estar buscando um livro de autoajuda para dizer para mim aquilo que eu já sei. Ir atrás de um guru, de um mágico, de um cartomante, disso ou daquilo, ou alguém para me dizer o que eu já sei. Eu posso tentar relembrar, e isso a gente precisa dos templos, das igrejas, não é verdade? Porque está nos relembrando, mas a informação nós já temos. Então nós não precisamos de uma verdade nova para dizer aquilo que a gente precisa fazer. Precisamos nos esforçarmos, acreditarmos, termos força naquilo que a gente já sabe. E buscar ajuda, sim. Aí a gente busca um amigo, a gente busca um profissional, a gente busca a religião, a gente busca uma filosofia para nos fortalecer e dar o exemplo daquilo que a gente quer acreditar e vivenciar. Mas verdades novas não precisamos mais, porque nós já temos. Ele vai um pouquinho e diz que pelos becos, os bares, ali ele nos diz que isso tudo nos leva ao descobrimento, a descobrir que o amor, na realidade, é um outro universo. É um universo que nós precisamos penetrar. É um universo que nós precisamos descobrir. É um universo que nós precisamos vivenciar. Queridos amigos, eu vou dar um pulinho porque é cada hora, né? Vou pular um pouco aqui. E aí a gente vai, tudo isso para o problema do ser, do destino e da dor. É um livro belo, mas todas as nossas relações de sofrimento diz desse campo, o ser, o destino e a dor, que Leon Denis traduziu belíssimamente no seu livro. Mas ele nos diz o seguinte: a potência da alma, o que ele chama de potência da alma é a dor. A dor, para Leon Denis, é a potência da alma. É ela que nos impulsiona para que a gente encontre a felicidade. Sem a dor, não existe caminhos para a felicidade. Ele diz em seu texto: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia o amor é a lei do universo. E por o amor foi que Deus formou os seres. Por todo o sofrimento que nós estivermos vivenciando, pode ter certeza, é obra do amor. Tudo, nos diz Joana de Anjos, é amor. Nós aqui ainda não temos os olhos para compreendermos a dimensão divina de como se movimenta para o nosso encontro. É uma lei de equilíbrio e educação. É uma necessidade da ordem natural. Portanto, o sofrimento não está fora de uma lei natural. Como processo evolutivo, está no campo da necessidade. Ninguém passa sem sofrimento. Porque sem o sofrimento a gente não consegue descobrir-se os reais processos do nosso processo íntimo. A dor e o prazer são extremos de sensações. E aí eu ia falar aqui um pouco de Epicúrio, né, que diz que para que a gente possa deixar de sentir a dor, deixar de sentir os nossos sofrimentos, nós precisamos atingir a felicidade com a ausência da dor. E ele propôs a aponia e a ataraxia, que significa dizer a ausência da dor. E que ela só existe
quando nós aprendemos a construir prazer. Prazer na vida, prazer no que a gente faz, prazer no estar com o outro, prazer em querer fazer, prazer em querer existir, prazer em querer ter. Ou seja, a grande magia para que nós sejamos felizes é a necessidade de construir prazer naquilo que nós fazemos. Um outro filósofo, que é Zenão de Sítio, diz que para que nós tenhamos essa quietude da alma, a mesma do Epicuro, é o estado de serenidade. Precisamos construir virtudes. Para que nós sejamos pessoas das virtudes, nós precisamos construir em nós disciplina. E aí a gente reporta a quem? A Emmanuel. Quando chamou Chico ao trabalho, disse que só era possível se ele construísse nele o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, para fazer o evangelho no lar às 10 horas da noite, eu preciso ter disciplina. No dia, na hora, eu tenho que ter prazer em fazer isso. Para que nós sejamos pessoas que querem construir um bom emprego, um bom casamento e assim sucessivamente, boas amizades, boa vizinhança, eu preciso ter prazer naquilo que eu busco, mas ter disciplina naquilo que eu construo. Eles dois nos levam à função de que Leon Denis traduz tudo isso, dizendo para nós, qual é essa função do nosso sofrimento, da nossa dor? A todos aqueles que perguntam, para que serve a dor? Respondo, para polir a pedra, a nossa dureza. Esculpir o mármore, fundir o vidro, maltear o ferro, serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios e de vibrações, de hinos de perfume, onde se combinam todas as artes, para exprimirem o divino. Prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. Para que serve a dor? Para que nós sejamos espíritos libertos. Para que nós sejamos uno, como dizia Jesus, eu e o Pai somos um. Uma única unidade, sem divisões. Eu não estou, ele não está lá e eu não estou aqui, porque nós estamos um no outro. Então é a liberdade que nós precisamos começar a construir. E para que nós sejamos espíritos libertos, nós precisamos aprender a sofrer corretamente e esculpir essa pedra, bruta, que nós ainda carregamos conosco. Daí, a dor não é punitiva, mas educativa. A dor física não produz sensações, mas a dor moral nos produz sentimento. Então, se ela é educativa, a gente pode lembrar que o Evangelho de Jesus, ele é, por excelência, a nossa bela libertação. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. E nós ainda não fazemos esse encontro com Jesus. Porque veja que nas palavras dele, bem-aventurados os aflitos. E aí a gente retorna ao princípio dessa fala da tarde. Por que o sofrimento é tão positivo? Porque ele nos diz que depois que passarmos tudo isso, nas instruções dos Espíritos, nós estaremos livres para podermos ganhar a nossa própria existência, por mérito, e não porque alguém nos carregou nas costas. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que nos liberta nos dando asas, para que a gente compreenda a própria existência. E o bem sofrer fará de nós pessoas éticas, dignas, de paz, construtores universais. E nós, quanto construtores universais, precisamos sairmos daqui com a proposta de sermos servidores do Cristo. Como servidores do Cristo, somos aqueles que, segundo a proposta de Clarice Lispector, eu não poderia deixar, ela diz:
Um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Porque quando nós nos colocamos na proposta de Jesus, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem, a gente compreende a bela poeta. Guardei a minha dor no bolso e fui. Porque, queridos amigos, a nossa dor é pessoal e intransferível. Mas quando eu me coloco como servidora de Cristo, na condição da dor do outro, pode ter certeza, chega um dado momento que a minha nem existe mais. Porque o outro vai se ocupar de me curar. Quando eu consigo ter olho de ver e ouvidos de ouvir, nessa condição de dar as mãos e seguir juntos, universalmente. Porque o outro está em mim e eu estou no outro. Se eu sofro, o universo sofre. Se o universo sofre, cabe a mim tratá-lo. Porque a minha essência é a cura derradeira para que nós outros possamos viver uma existência plena de significados e significantes nas nossas inter-relações. Desejo para todos um excelente, maravilhoso movimento em prol da própria dor. Acolha. Se for muito grande, compartilhe. Porque eu tenho certeza que quando a gente carrega uma dor sozinho, ela dói duplamente. Mas se a gente der um pouco da nossa dor, compartilhando com a dor do outro, pode ter certeza, ela alivia. E a gente consegue caminhar com o Evangelho. Ide, buscai, sede. Mas a gente precisa sair daqui com a convicção de que não tem novas verdades. Porque a verdade é a pessoa que nós somos, com o universo que nós carregamos, e que o Mestre confia plenamente nos nossos potenciais. Bendito seja o Evangelho que cura todos os dias a minha, a tua e a dele, as dores das nossas almas. Paz a todos e Jesus conosco agora e sempre.